Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Placas Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das placas de computador. Muita gente tem dúvida sobre a classificação das placas de computador. As placas de computador, elas se classificam em A, B, C, D e placas chamadas Baby. Pessoal, tem muita gente espalhando aí, tem muita gente comprando, fazendo a classificação por cor. Não existe classificação por cor. As placas, todas as placas de computador, elas são coloridas. Se alguém for comprar suas placas, se você levar suas placas no depósito ou para a empresa, e a empresa disser, não, essas placas aqui, a nossa classificação é por cor, não existe. Todas as classificações de placas de computador, elas usam como parâmetro a quantidade de metal que existe, não classificação por cor. Tem outro tipo de classificação que os estão querendo utilizar, é a classificação por Pentium. Se o processador é Pentium 1, Pentium 2 ou Pentium 3. Não existe esse tipo de classificação. A classificação é somente pelos processadores e pelos sockets. Somente isso. Pelos processadores, pelos sockets e pela quantidade de chip BGA que ela existe. Se você tiver um lote dessas placas e você não quiser classificar, muitos se aproveitam, porque o cara que vai te comprar as placas, ele vai olhar as placas, ele primeiro verifica. Se tem muita placa A, ele bota um preço. Se não tem muita placa A, ele bota outro preço. Então, o mais importante é você saber a classificação correta, identificar se é placa A, B ou C ou Baby, e então vender as suas placas. E agora você vai conhecer. Editor, traz a câmera para perto que eu vou filmar melhor para você aprender melhor. Pessoal, agora vocês vão conhecer a placa-mãe A, placa-mãe de computador. Chega o vídeo, editor. Pessoal, essa aqui é a placa-mãe A. A placa-mãe A, ela vai ter sempre o soquete grande. Toda placa-mãe A, ela vai ter o soquete grande. Esse soquete aqui, ele é grande. E somente o soquete de plástico. E ela vai ter um chip BGA dourado. Isso aqui é o dourado. Ela vai ter um chip BGA dourado ou dois. Se ela tiver um chip BGA dourado, ela passa como placa-mãe A. Se tiver dois, passa. Se tiver um, também passa. O importante é ter esse soquete grande, independente da cor. Ela pode ser preta, ela pode ser vermelha, verde. Tem placa-mãe A de várias cores. O que importa é ter o chip, o slot aqui, que aqui é onde fica o processador. Onde fica o processador ser de plástico, grande, e ter um ou dois chipsets. Essa é a placa-mãe A. Pessoal, e lembrando aqui que a doação dessas placas foi feita pela Recicle Ambiental e pela Sucatinha da Hora. A Sucatinha da Hora é do nosso amigo Raimundo Monteiro, trabalha na Vila Irmã Dulce, Teresina. E a Recicle Ambiental é do nosso amigo Raimundo, trabalha ali no Promorá, Recicle Ambiental. Pessoal, agora a placa-mãe B. Quais são as características da placa-mãe B? A placa-mãe B, ela vai ter o soquete aqui, onde fica o processador, de ferro ou de plástico, como essa. Vocês podem ver, ó, que aqui são cores diferentes. Essas duas são placa-mãe B. Essa com soquete de ferro e essa com soquete de plástico. Porém, as duas, para ser B, elas têm que ter dois chipsets dourados. Como vocês podem ver, ó,
Essa daqui tem um soquete de ferro, mas elas têm 2 chipsets dourados. Diferente dessa, essa aqui basta ter um. Essa daqui tem 2, mas ela basta ter um. A outra é B. O local do slot aqui, onde fica o processador, é de plástico. No entanto, ela tem 2 chips BGA, chipset, chip BGA, assim como você queira chamar. Eu vou optar por chamar chip BGA. Ela vai ter 2 chips BGA e o slot de ferro. No caso desse aqui de plástico. Tanto faz de plástico como de ferro. A placa-mãe C, pessoal, como vocês podem ver, cores diferentes. A placa-mãe C, ela vai ter um chip BGA dourado. Ela só vai ter um. Então, toda placa que ela tem um chip BGA dourado e o soquete de ferro ou de plástico, como essa daqui, é placa-mãe C. Essa daqui tem o slot aqui onde coloca o processador de plástico. No caso, essa daqui já tem de ferro. Porém, ela tem um chip BGA dourado, somente um. Já a placa-mãe D, como vocês podem ver aqui, também cores diferentes, ela não tem chip BGA. Ela só vai ter só um chip aqui, também chamado BGA, mas também não é dourado, né? É um chip de plástico, não é dourado. E ela vai ter o slotzinho aqui pequeno, de ferro ou de plástico, como essa daqui, ó. Uma tem o slot de plástico e a outra tem o slot de ferro. Porém, nas duas não tem chip BGA, como vocês podem observar. Placa-mãe D, placa-mãe D, placa-mãe C, essa aqui é a B e a última, placa-mãe Baby. Essa é a placa-mãe mais barata, placa-mãe Baby. Pessoal, a placa-mãe Baby é uma placa-mãe pequena, por isso é chamada de Baby, né? Essa expressão Baby significa bebê em inglês. Então essa é a placa-mãe Baby. Se vocês observar, ela não vai ter o soquete, o local do processador. Ela não tem local de colocar o processador. Essa daqui também ela é maior um pouquinho, mas ela não tem local do processador. E também não tem nenhum chip BGA dourado. Essa é a característica das placas-mãe Baby. É uma placa-mãe pequena, sem o local do processador, sem o soquete do processador e sem o chip BGA. Pessoal, vamos agora fazer uma recapitulação. Placa-mãe A, soquete grande, 1 ou 2 chip BGA. Placa-mãe B, soquete de ferro ou de plástico e 2 chips BGA. Placa-mãe C, soquete de plástico ou de ferro e um chip BGA. Placa-mãe D não tem chip BGA, só tem um soquete de plástico ou de ferro. E a placa-mãe Baby não tem soquete e não tem chip BGA. Somente isso. Pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se no canal, toquem o sininho, deixe o seu like se gostou do vídeo, para você receber nossas notificações quando a gente gravar mais vídeo como esse. Vou estar trazendo um vídeo também sobre as placas marrom, o que é necessário tirar das placas marrons, o que é que as placas marrons têm de metal precioso. E esse era só. Se gostou do vídeo, deixa seu like.